Gravação. Pronto. Obrigada, Mari. Então, boa noite a todas e a todos. É muito bom estar aqui com você, uma alegria estar aqui com todos, na nossa abertura do nosso primeiro fórum dessa edição de 2025.2, e com essa grande amiga e pesquisadora, a professora doutora Alena Ciula, que vem aqui trazer para a gente, né, esse tema tão importante, tão atual, que a gente vai discutir hoje no nosso fórum. Muito obrigada, viu, Alena, por você ter aceitado, por você estar aqui junto com a gente, compartilhando as suas ideias, né, e abrindo, né, assim, essa discussão tão necessária. Eu que agradeço vocês estarem aqui para me ouvir. Boa noite, então, todo mundo, já tinha dado, né, já tinha falado com todo mundo. Bom, já começando, né, a gente já começou, na verdade, em outras ocasiões, né, já teve spoiler alert e início de debate até, né, mas para quem está aqui, não me conhece muito bem, ou está chegando no fórum pela primeira vez, eu preciso dizer, ia dizer que não preciso falar, que eu falo a partir de uma perspectiva da linguística textual, mas precisa sim, porque eu estou vendo aí que tem a Márcia, né, por exemplo, que não conhece, talvez, as discussões do protexto, né, então, eu tenho que dizer isso, né, eu estou falando de uma perspectiva da linguística textual que a gente desenvolve no protexto. Também, para quem não sabe, eu sou parte do grupo de maneira mais visível em alguns momentos, de uns tempos para cá, principalmente, mas se eu não estive aparecida sempre, eu sempre estive nos bastidores, né, especialmente quando se trata dessas discussões teóricas de base e de traduções, né, que sempre foi o meu papel no protexto, porque a Mônica sempre contava comigo a qualquer hora do dia ou da noite, desde que o grupo foi fundado, né, eu comecei o mestrado em 2000, antes até do grupo começar, foi quando eu estava terminando o mestrado que o grupo começou, né, o protexto. Então, faz 25 anos que eu estudo linguística e linguística textual, né? Isso aqui não é um carteiraço, né? Eu só estou falando isso para me apresentar e também para dizer que não foi uma ideia repentina, né? O que eu vou dizer não é uma observação assim sem estofo. Faz muito tempo que eu venho pensando sobre o texto e sobre o que fundamenta as análises que a gente faz, né? Eu comecei com a questão da referência, que foi lá na minha dissertação e principalmente na minha tese, porque sim, os objetos se constroem no discurso, isso é o que a gente observa, né, e o que se diz na referenciação. Mas como, era a minha pergunta, né, como que os objetos se constroem no discurso, né, o que permite, linguisticamente, dizer que os objetos se constroem no discurso? Essa foi a grande questão que, no decorrer da minha tese, eu não consegui exatamente dar uma resposta, e mais adiante, bem recentemente, é que, relendo Saussure e Benveniste, eu consegui chegar num raciocínio que pudesse dar esse fundamento. Parte da reflexão é esse artigo que eu indiquei, esse da Unicamp, que eu indiquei para o fórum de hoje, não porque eu vou falar de referenciação, mas porque o que fundamenta a referenciação, do modo como nós tratamos no protexto, do modo como a Mônica propôs na tese dela e se desenvolveu ao longo dos anos, através de estudos dos orientandos e de outras pessoas que escreveram com a mesma base teórica, o que fundamenta isso é a natureza do signo linguístico conforme a proposta de Saussure e Benveniste. Estou dizendo aqui Saussure e Benveniste porque é a proposta da natureza do signo linguístico conforme Saussure propôs, mas com alguns deslocamentos que Benveniste propõe, né, para incluir a referência, inclusive, a relação do signo com o mundo. Então, isso aparece bem explicado nesse meu artigo aí, que foi publicado pela Unicamp. Bom, sobre a questão do digital, eu apenas recentemente mergulhei na questão, né, pois eu estava justamente envolvida com esse retorno às bases,
que tem sido quase uma missão para mim. Eu posso falar disso em outro momento, mas já aproveito para dizer que vem um livro sobre isso pela editora Vozes, logo, logo. Mas isso é só a ponta do raciocínio aí, tem todo esse fundamento, tem muitas discussões por trás. Então, sobre o digital, né, foi por conta, aliás, de um pedido da Mônica para falar sobre a enunciação ampliada. Vocês estavam, o grupo todo, eu digo vocês porque eu estava um pouco fora na época, eu tinha recém entrado na URGS, eu estava um pouco fora da discussão, mas já estava todo mundo discutindo a pavor, e lá pelas tantas a Mônica me diz, Alena, tu que está estudando aí o Benveniste e tal, ela faz uma crítica a Benveniste, o que tu acha dessa enunciação ampliada? Porque ela pressentiu que tinha alguma coisa ali. E aí, eu até, foi no fórum aqui mesmo, que eu não me lembro se foi em 18 ou 20, um fórum desses aí, que eu falei sobre a enunciação ampliada, e acho que a Maiara estava precisando tratar disso na tese também, né? Eu não sei se foi 20 ou 21, então. E eu apresentei, então, no fórum a minha crítica à exposição, defendendo que não se tratava de enunciação ampliada, né, e que aquilo que a Pavot atribuía à enunciação era, de fato, uma questão de textualidade, ou seja, da definição e dos limites do texto, né, não tinha a ver exatamente com enunciação, muito menos com ampliação, e muito menos com reformular o quadro enunciativo de Benveniste. Depois disso, a gente até escreveu 2 artigos, eu, Ananias, Suzana e Rosalice, nós discutimos muito, quase brigamos por causa desse artigo, mas saíram 2, inclusive, então, se vocês quiserem ler sobre isso, o Ananias está rindo, mas o Ananias deve lembrar disso. Tem um na linha d'água e o outro na investigações, que saiu sobre esse assunto. E, por fim, dessa introdução aqui que eu estou fazendo, pode passar o slide. Esse mesmo, ponto de partida. Pode deixar aí. O digital, sobre o digital, né, eu acho que a gente está na mesma página, como a Mônica diz na apresentação da tradução do análise do discurso digital da Pavot, lá pela página 15 ou 16, que efetivamente, o digital tem transformado o modo de os falantes se comunicarem por textos, o que faz com que a gente tenha que pensar as principais dimensões de análise diante desse ambiente em que interagimos e dos quais dependemos cada vez mais. Então, acho que, nesse ponto, por enquanto, nós estamos na mesma página. Pode passar o slide, por favor. Em suma, todas as observações de fenômenos que ocorrem no digital são de extrema relevância e ajudaram a alavancar as discussões na linguística textual sobre a questão. Então, de modo algum, eu estou aqui querendo anular a contribuição da Pavot, que ela trouxe e traz ao avanço da discussão, né? Não é esse o caso. A Pavot é uma referência importante, ela trouxe muitas coisas importantes para pensar o texto, e se não fosse, inclusive, ela ter falado isso, talvez eu até não tivesse pensado as coisas que eu estou pensando, então, é sempre uma coisa importante, né? Hoje até o Lailton comentou no protexto, quando ele disse, eu tenho umas ponderações a fazer, eu digo, espere eu pelo menos terminar de falar. Ele disse, não é de desqualificar o outro, não é uma questão de desqualificar o outro, é só coisas que eu estou pensando mesmo sob um outro ponto de vista. Mas o que eu estava dizendo, não estava com medo que ele fosse me desqualificar, e não estava com medo de nada, na verdade. A única coisa que eu acho é que a gente precisa justamente entender o raciocínio do outro, né, por completo, para ter alguma coisa para dizer. E é esse movimento, né, de escutar o outro, assim como eu li com atenção a Pavot, e num primeiro momento falei só lá da enunciação, né, até não tinha feito uma observação mais profunda sobre outras coisas, isso é o que move a academia, né, a gente fazer. Então, a minha crítica não é a ela, né, mas às ideias, né, em especial o dicionário, né, dela, né, que eu estou falando aqui sobre que ela escreveu. Bom, por isso que também a minha indicação era de ler a introdução, porque ali na introdução vai aparecer a minha principal crítica que eu queria trazer hoje. Pode passar o slide.
A minha crítica é quanto à explicação que ela dá para os fenômenos. Então, não é a observação daquilo que acontece, né? A própria ampliação enunciativa. As coisas que ela observou são super relevantes, mas para falar de textualidade, não de ampliação enunciativa. Então, é a explicação dela que eu acho que às vezes é problemática. E aqui vai aparecer, na introdução mesmo, vai aparecer o motivo pela qual eu normalmente não aceito a explicação, né? Tem um fundamento. Em primeiro lugar, ela faz um afastamento radical de uma linguística, né? Aí vocês poderiam dizer, alguém poderia dizer, bom, não tem problema nenhum, ela não está fazendo linguística, ela está fazendo uma análise sob um outro ponto de vista. Sim, realmente, né? Tem um monte de gente que estuda sob perspectivas diversas, mas o problema é que, eu faço linguística, né? E dois, ela não recria o suporte teórico que sustenta essas análises e categorias que ela propõe. Então, ela solta as amarras epistemológicas da linguística, mas não amarra em lugar nenhum. Pode colocar o 4, já está aí no 4, né? Tá. Onde que isso fica claro? Em várias partes, mas na introdução fica já bem evidente de onde e como ela parte. No início, ela faz várias observações pertinentes, como na página 27, 28, quando ela fala do isolamento do recorte, por exemplo, no digital, que é importante fazer, né? Isso é algo que eu sei que no Protesto se tem dado muita atenção para isso, né? Vi isso no trabalho da Maiara, inclusive, né? De dizer, olha, quando a gente vai recortar lá, ou fazer o print, a gente não basta só fazer isso, aí tem até aquele recurso de colocar, sei lá, QR Code, ou link mesmo, né, para a gente ver o texto, como ele funciona mesmo digital. Então, tem muitas observações pertinentes, né, ela também fala num conceito de discurso digital nativo, que é muito pertinente, até ela dizer que é preciso mudar a natureza do signo linguístico. Pode passar para o 5. Bom, a citação do Merzot, que ela coloca lá, quando ela está dizendo que a natureza do signo linguístico não é mais a do significante, do significado, mas é uma outra coisa, na verdade, aquela definição dele é o texto digital nativo, não que um ser humano produza, ela está definindo o texto, a linguagem de programação, os algoritmos em si, que são fórmulas para executar comandos. Então, cada botão, cada link, cada enter que se clica no sistema informacional digital aciona uma espécie de receita de bolo escrita em linguagem que, em linguagem de programação, se chama linguagem de baixo nível, inclusive. Eu estou dizendo isso também aqui, de novo, não estou dando carteiraço. Eu fiz um pós-doc de 1 ano em linguística computacional, eu aprendi a programar, e eu trabalhei como linguista num projeto de pesquisa que aperfeiçoava um tradutor automático, né? Eu fazia anotações linguísticas. Anotações é o que se chama de aprendizagem de máquina, né? É uma espécie de gambiarra que existe, né, que se faz no sistema, naquilo que o computador não consegue processar sozinho, se coloca uma regra à mão. A gente força aquela regra, porque ele não consegue fazer esse raciocínio, né? Então, a gente faz essa regra à mão e coloca lá para que ele tenha um efeito melhor. É isso que todos os sistemas de inteligência artificial se utilizam, grosso modo, aqui, né? Mas a linguagem de programação, né, todos os aplicativos que vocês conhecem, né, que se usa, ela é feita numa linguagem de baixo nível, né? Tem uma linguagem, inclusive, que é mais voltada para o processamento natural, que é exatamente a que se tem usado desde o final dos anos 90, aí, mas que aplica essa mesma lógica, né? Bom, então, o que a máquina faz no processamento da linguagem natural é reduzi-la àquilo que é possível, com base em heurísticas, em estatísticas, com bancos de dados cada vez maiores e anotados por seres humanos.
né? Aquilo que eu falei, que os seres humanos vão lá e colocam regras que o computador não consegue processar, se coloca essa informação lá à mão, né? Para ele poder se basear naquilo ali e melhorar o desempenho dele. Então, o processamento do computador é capaz de reunir com mais precisão esses dados solicitados. Mas muito diferente do que nós fazemos. A nossa verdade, ela não é dada a priori por um sistema de computador. Nós sempre a construímos a cada enunciação, conforme os nossos propósitos, conforme o nosso modo de ver o mundo, etc. Então, claro que a interpretação disso depende de quem nos ouve e nos lê, né, que com os seus próprios modos de ver o mundo, recria o contexto e a coerência daquilo que está sendo lido ali, que é o texto, né, o escutado. No caso da máquina, ela tem todos esses dados já armazenados e simplesmente a língua dela faz corresponder a algo que já está lá armazenado, que foi solicitado quando a gente aperta um botão ou escreve no prompt, né? Mas a autora, a Pavot, afirma que no digital a gente está diante de uma nova natureza do signo linguístico e que não se articula mais um significante perceptível a um significado representacional, segundo o modelo saussuriano, mas sim uma marca ou traço digital que atribui uma assinatura invisível a um comportamento informacional. Ora, embora então isso talvez possa servir a uma descrição dos modos de funcionamento da linguagem de programação, essa formulação, ela, na verdade, ela transpõe de forma imprópria o funcionamento da linguagem de programação para o funcionamento da linguagem humana e para as interações mediadas por plataformas, aplicativos, sei lá o quê. Pode passar para o 6. Mesmo em ambientes digitais, os signos continuam sendo mobilizados por um eu, né, por uma pessoa, com um certo projeto de dizer comunicativo, que não se reduz a instruções codificadas que são executadas pelas máquinas. Os programas de computador podem simular, por sua vez, né, estou falando do ser humano, aqui, do lado do computador, ele pode simular enunciados humanos, mas o funcionamento discursivo que emerge dessas interações sociais nas redes, por exemplo, como em qualquer outro texto nativo digital, não se confina ao processamento informacional. O ecossistema digital, aí antes de falar do ecossistema digital, dizer isso seria a mesma coisa que dizer que agora, aqui, eu falando, eu estaria só fazendo corresponder um significante a um conteúdo informacional. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando aqui de acordo com as minhas próprias ideias que eu estou formulando. O fato de que essa mediação pelo computador, pelo programa, pelo Meet, influencia naquilo que eu estou dizendo e até nos recursos que eu estou usando para falar, isso é uma outra coisa, né? Mas a natureza do signo linguístico e o modo como vocês estão interpretando isso que eu estou dizendo, permanece humano e permanece o mesmo, né? Aí ela fala também em ecossistema digital, que também eu acho que é uma boa metáfora, desde que a gente conserte a episteme dessa metáfora, né? Que esse ecossistema digital, ele transforma os modos de textualização, como isso que está acontecendo agora aqui, né? Eu falando e vocês me escutando, acrescenta recursos enunciativos, reconfigura as práticas comunicativas, e é justamente esse deslocamento que motiva as reflexões, as nossas reflexões aqui em linguística textual a respeito do texto digital, né? Então, em resumo, né, a língua não se apresenta como um conjunto de signos delimitados de antemão, dos quais bastasse estudar as significações à disposição, porque é isso que ela está dizendo lá, que é o signo linguístico do texto digital. São signos delimitados de antemão, aos quais corresponde a uma informação que está lá, que não é assinada por ninguém, porque é produzida pela máquina, né? É uma massa indistinta na qual a língua, né, e o que a gente diz, antes de alguém ir lá e dar sentido para aquilo,
é uma massa indistinta na qual só a atenção e o hábito, isso é o Saussure que está dizendo, podem nos fazer encontrar os elementos particulares. A unidade não tem caráter fônico especial e a única definição que dela se pode dar é a seguinte: uma porção de sonoridade que, com exclusão do que precede, do que segue na cadeia falada, é significante de um conceito. Isso é o Saussure que diz. E o Panveniste vai além, é o que está lá no meu artigo, né? Ele vai dizer que dar arbitrariedade, ele vai dizer que é uma necessidade do significante do significado, né? Nós dissemos cachorro, por exemplo, porque a partir do momento em que esse signo constitui uma língua, a relação entre som e conceito é necessária. Mas o valor do signo é relativo, porque o valor é atributo de forma e não de substância. São relativos no sistema, um em relação ao outro. E aí, ele vai dizer que como as relações no sistema se organizam de modo a permitir que haja referência ao real, que é o que a gente faz quando a gente referencia. E aí ele vai falar da questão da contingência, de como essas relações se dão, né? A gente pode discutir isso outra hora, mas é só para reforçar aqui a ideia de que essa discussão sobre a natureza do signo linguístico, ela precisa ser muito detalhada. Do modo como a Pavot coloca, ela só diz assim: não é mais assim a natureza do signo não é mais entre significante e significado, a natureza do signo é um significante e uma informação que é dada lá no computador. E ela passa adiante como se isso fosse suficiente. Então, só por essa pequena citação que eu fiz aqui, lá do meu artigo, que são 18 páginas, e é só uma parte da discussão, vocês já têm ideia, e já devem saber disso, né, da profundidade que requer a gente falar que a natureza do signo linguístico muda. Se para fazer um pequeno, não, né, um grande deslocamento, como o Benveniste fez, a gente precisa fazer toda uma explicação e fundamentar esse deslocamento. Pode passar para o 7, para o próximo slide. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que ela não traz uma evidência empírica, nem uma argumentação teórica que seja suficiente para sustentar a ideia de uma ruptura no que diz respeito a essa constituição do signo linguístico em contextos digitais. O signo, como elemento relacional entre forma e sentido, continua sendo interpretado por sujeitos, ainda que mediados por máquinas. Qual a evidência de que subitamente agora a gente age como um robô? Né? Quer dizer, como eu acabei de dizer, né? Quer dizer que agora aqui, eu e vocês, não sou eu que estou expressando a minha opinião, todos os signos que eu estou empregando aqui para falar, na verdade, são informações codificadas pela máquina? Não. Né? Existe um programa de computador, vários, aliás, rodando em cada computador ligado, que permite projetar as nossas imagens por vídeo, digitar no chat, ouvir nossas vozes, clicar em botões de configuração no Google Meet. Alguns até adivinham o que a gente pretende, né? Tudo por estatística, com base nos dados que nós mesmos estamos fornecendo ao falar, ao clicar. Existe esse significante desprovido de um significado, mas provido de informação sem sujeito, a tal assinatura invisível, mas isso é a linguagem da máquina, né? E que, por isso, não pode ser considerado como um enunciador. Pode passar o slide, por favor. Alguém que enuncia, né, enuncia a partir de um ponto de vista, de um eu que, quando enuncia, converte a língua em discurso, e se posiciona diante da sociedade do outro. A máquina não faz nada disso, né? A máquina não enuncia, né? A voz da Alexa, que eu coloquei no slide, né, é um simulacro. O texto do ChatGPT ou qualquer outro gerado por inteligência artificial é um simulacro. A partir de um banco de dados gigantesco da produção discursiva humana, o programa reúne as informações relevantes no que diz respeito ao comando. Quer dizer, eu coloco um comando lá, eu faço uma pergunta, ele consegue, por palavras-chave, por estatísticas, ele consegue reunir um monte de coisa que está
que se relaciona àquilo, e construir textos, alguns muito bem feitos, né? Claro, porque são trechos de textos que alguém escreveu, que um humano escreveu, né? Que ele reúne lá. Por isso a assinatura invisível, né? Mas é a nossa interpretação do que é apresentado na tela como resposta a esse comando que está em jogo. É sempre o humano que enuncia, né? Pode passar o slide. Aí, bom, essa é a minha crítica, então, quando que tem a ver com o que eu vou dizer depois lá do técnico, né? Mas antes eu vou falar uma coisa que eu até podia ter feito isso em outra ordem, mas bom, eu planejei assim, não vou mudar agora, porque senão vai ficar mais confuso. A crítica que eu fiz até na defesa lá, acho que foi não foi da Nádia, não me lembro de quem era a defesa, que nem era, não tinha nada que estava falando, mas falei disso. Não, foi no da Joelisa, que eu falei do pós-dualismo, né, que eu comentei que ela tinha que tirar aquilo, pelo seguinte, tem dois problemas. Tudo bem ela e qualquer um se posicionar contra a separação entre língua e fala, né, que é isso que quer dizer o pós-dualismo, né. Só que, primeiro problema, nós do protesto, não faz sentido a gente dizer que nos nossos trabalhos, que nós somos pós-dualistas, porque a linguística textual surgiu a partir da virada pragmática, em que justamente se questionou a separação da língua e da fala, e se reivindicou um lugar na linguística para o discurso. Isso foi a partir de 1960 e 70. Então, vocês vejam que já faz muito tempo, né? O que eu quero dizer, já faz muito tempo que a gente é pós-dualista. O que eu quero dizer é que eu tenho visto, então, nesses trabalhos, dizer, nós somos pós-dualistas conforme a Pavot. Não, nós não somos pós-dualistas, nós somos pós-dualistas conforme nós mesmos, desde que a linguística textual surgiu, né? E, além disso, não é o digital que nos forçou a ser pós-dualista, né? Porque a relação entre texto e discurso, entre língua e discurso, a gente já precisava dela para falar do texto pré-digital, né? É o próprio funcionamento do texto, conforme nós afirmamos no protexto, na sua indissociável relação com o discurso, que nos caracteriza, assim, pós-dualistas, vamos dizer, né? Pode passar o slide. O segundo problema é que ela critica, ao meu ver, de maneira até leviana, assim como ela criticou o Benveniste, ela também critica de maneira leviana o Saussure, fazendo aquela citação em que ela diz, né, que é para que o Saussure analisa a língua em si próprio. Pode passar a slide que eu já estou no outro. Por si mesma, né? Porque isso mostra que ela não leu, ou ela não leu o Saussure, ou, sei lá, fez que não leu. Porque se ela ler as primeiras páginas da introdução do CLG, vai aparecer lá, né? Eu até poderia ler aqui para vocês, mostrar para vocês, até posso mostrar aqui. Vou só mostrar uma coisa. É só não preciso nem ler. Vou só mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Olhem aqui o título desse capítulo 4 da introdução, assim, Linguística da Língua e Linguística da Fala. Alguém que está falando da linguística da língua e linguística da fala num capítulo não se preocupou só com a língua em si mesmo, né? Inclusive, ele define a língua sempre em relação à fala, em relação à linguagem. Bom, quem não leu, por favor, leia, nem que seja a introdução, os primeiros capítulos da introdução do CLG. Né? Então, é só ler o Saussure, seja no CLG, seja nos manuscritos, onde quiser, que a gente logo vê que ele definiu língua e discurso como complementares, e até se perguntou sobre o que une a língua ao discurso. Né? Isso aparece na nota sobre o discurso, o Adam também fala isso na introdução do livro dele, da Linguística Textual, Análise Textual dos Discursos.
E até se perguntou sobre o que une a língua ao discurso, né? Ele realmente instituiu uma linguística da língua enquanto sistema, porque ele queria olhar para a língua e achava, né, queria olhar para a língua enquanto sistema, e achava que era importante olhar para esses fatos sistemáticos sociais da língua. Mas, ao mesmo tempo, ele definiu a ciência da linguagem, que teria a tarefa de fundar o seu próprio objeto, que toda manifestação de linguagem, como a capacidade do homem, que ele manifesta nas línguas, cabia na linguística. Por isso que ele falou da linguística da língua e linguística da fala, né? Isso tornou possível a constituição da linguística textual, por exemplo. Senão a gente não faria linguística textual, a gente faria outra coisa, né? Que toma o texto como objeto. E no texto, como sabemos, língua e discurso têm uma relação que é indissociável, já prevista e já postulada pelo próprio Saussure, né? Bom, então o dualismo também não é saussuriano, né? Mas devido a quem interpretou que a língua e o discurso não andam juntos, e que a linguística da língua como sistema é a única possível. Mas isso é o de menos, eu só acho importante que quando a gente vai repetir um autor, a gente sabe o que a gente está dizendo, né? Então, a repetição de Pavot, a gente precisa tomar cuidado com o que ela está dizendo quando ela está, né? O que o autor está falando, por exemplo, quando está dizendo que é pós-dualista. É importante a gente prestar atenção nisso, né? Bom, no próximo slide, voltando a uma outra afirmação de Pavot, né, sobre a questão de que a máquina peraí, deixa eu ver. Isso, esse aí mesmo, sobre a máquina ser neutra, né. Porque ela interfere no modo como enunciamos. Isso é certo, né? E é isso que faz do ambiente digital algo tão interessante para nós da linguística textual. De novo, aqui eu estou reiterando uma contribuição, né, do pensamento dela para a gente pensar na linguística textual. Só que a gente precisa também reposicionar essa questão do funcionamento ecológico digital, né? Considerando que há uma integração e adaptação entre humano e máquina nesse ambiente, mas é a partir da experiência humana e do signo, da natureza do signo linguístico humano, né, que a gente significa. Então, é importante essa observação. E mais uma, que não é só todo o texto, não é só o texto digital que precisa ser, que pode ser visto como numa configuração ecológica, né? Todo o texto pode ser pensado como numa configuração ecológica, já que pressupõe sempre os interlocutores situados, ancorados na situação enunciativa, em relação uns com os outros e com o seu entorno, além das possíveis mídias, modalidades, né, envolvidas, influenciando o modo como os sentidos são reconstruídos. Quer dizer, não é só no digital que a gente tem a multissemiose, que a gente tem a influência da tecnologia, né? A tecnologia não é só o digital, né? A tecnologia é, a começar, a escrita, né? Já era tecnológica, já é uma revolução tecnológica. Bom, agora vem a parte do técnico, né? Pode passar. Por que eu, desde o início, quando a Mônica começou a usar o tecno e se começou a usar essa coisa do tecno, eu fui contra, eu já disse desde o início, eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor nisso. Aí, a Mônica reformulou, aquilo aparece na página, acho que 82, ela tenta fazer um afastamento, tenta não, ela faz um afastamento de Pavot com relação ao tecno, e diz que a gente vai levar em conta a questão da tecnodiscursividade, a gente não vai dizer tecnotexto. Mais adiante, depois, Maiara assume usar tecnotexto e tal. Eu fui da banca da Maiara desde o início. Eu também, não me lembro, mas eu com certeza fiz observações sobre isso, tanto que ela acabou, talvez até tenha aumentado mais a parte que ela explica como que ela está chamando, como é que ela está definindo o texto, em parte, talvez, pela minha implicância com o termo, né, mas ela se deu esse trabalho de ir lá e dizer, olha,
Aí eu estou chamando de tecnotexto porque é no digital, mas não é o mesmo digital exatamente da Pavô. Só que o que é que eu agora estou vendo que é insustentável a gente... Por que eu estou achando que é insustentável mesmo a gente explicando? Porque se a gente grafa Tecno, a gente está concordando com a Pavô e saindo do campo da linguística para essa análise do discurso digital, cujas bases teóricas não se sustentam, né? Para fazer essa interface, como dizia a Mônica, é preciso ter esse cuidado, claro, como ela fez, como outros do Protexto fizeram, né? Mas eu acho que ela suavizou demais esse afastamento e acabou fazendo com que isso desse margem para que as pessoas acabassem citando o Tecno direto de Pavô, né? Ela mesma às vezes faz isso, né? E isso aí eu acho que não dá certo, né? Porque não se trata de considerar o texto e discurso de tais pertencentes a outra ordem que não a da linguagem natural, mas sim de reconhecer que os recursos tecnológicos integrados aos textos, emojis, hashtags, hiperlinks, interfaces, tudo mais que seja, são, em sua atualização enunciativa, elementos linguageiros. Funcionam como operadores de sentido, de articulação textual e de interação isso é eu que estou dizendo, estou inventando aqui, tá? Estou formulando, estou fazendo essa reflexão. Eu acho que eles têm uma dupla função. Ao mesmo tempo, esses elementos do Tecno aí, né? Do digital. Do Tecno não, né? Do digital. Ao mesmo tempo em que participam da produção de sentidos, também reconfiguram o funcionamento dos textos. Eles acrescentam essas possibilidades de significação, criam um modo de significar, né? Então, eu acho que eles se acrescentam, eu acho que dá até para dizer que eles se acrescentam ao aparelho formal de enunciação, né? Então, muita coisa muda, mas a natureza do signo linguístico, a base de tudo, não parece que seja outra, né? Então, eu acho que é muito perigoso e confuso continuar chamando de técnico, porque ela mesma diz que tecno, que é um termo que ela criou para designar esses elementos que não são mais signos linguísticos, né? E eu acho que eles continuam sendo signos linguísticos, porque eles se incorporam, né, aquilo que a gente já tem na língua, para então a gente criar significados, novos modos de significar os textos, novos modos de textualizar, né? Pode passar. Né? Antes, pode voltar só um pouquinho. É isso, né? O termo técnico, ele pressupõe essa filiação epistemológica que desloca o discurso do ambiente digital, do domínio da linguagem humana, para um outro domínio, né? Em que a natureza do signo obedeceria à lógica da máquina. É isso que ela está dizendo lá, né? O tecnolinguageiro é isso, né? E aí, repetindo isso, né? A Mônica propõe esse afastamento, contudo, ela suaviza. Na verdade, ela tinha esse costume, né, de fazer isso. Ela suavizou, ela melhorou a proposta da Pavô, né? Adaptou essa ideia do híbrido entre o tecnológico, o digital e o humano, mas, ao mesmo tempo, usando o tecno, dá margem para que a gente tome essas categorias e aí a discussão da Pavô, tal qual a Pavô propõe, né? Fica ambíguo, né? E eu acho que assim a gente acaba saindo do terreno do linguístico e adentrando um outro mundo. Não tem problema nenhum, né? Se alguém disser, não, mas eu acho muito legal, eu gosto, ok, mas aí não é mais linguística textual. E se for, então tu precisa dizer como é que é, então, a natureza desse signo linguístico, reformulado, né? E precisa voltar para a linguística, então, de algum modo. Não precisa ser desse jeito que eu estou propondo, mas precisa ser de algum outro jeito. Essa é a minha discussão. Não sei se tinha mais alguma coisa nos slides aí, não me lembro mais. Tem mais alguma coisa? Sim. Acho que isso eu já falei. Aqui acho que tem mais algumas coisinhas que eu não disse.
A interface, então, como com outras abordagens, é inevitável na linguística textual, né? Principalmente com a análise do discurso, pelo fato de que a gente considera o discurso nessa relação indissociável com o texto, né? Contudo, se desprendemos categorias vindas da observação sobre esses outros pontos de vista, elas nos levam por caminhos incompatíveis com a nossa abordagem e podem nos levar a falsas conclusões. Além disso, não nos fazem avançar no texto, que é a nossa preocupação, e nem avançar na linguística. Se há uma crítica a um autor pioneiro, então se deve ir a fundo e mostrar o deslocamento, por exemplo, a questão da referência, como é o que Benveniste lá fez, e depois eu fui lá e fiz, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, aqui, né? Um exemplo é a questão da ampliação enunciativa, né, que eu já comentei. Se a gente olhar a fundo, não é um problema enunciativo, mas de textualidade, né? Então, esse é um exemplo, né, de falsa conclusão, né, e que não nos faz avançar. No entanto, pensar nas questões de textualidade nos faz, e acho que nos fez, sim, avançar, sim, para pensar o que é que define o texto, é o que a gente está fazendo agora, inclusive, né? Então, essa é uma conclusão mais geral, né, mas que tem a ver com essa minha proposta de reflexão aí. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Alena, pela apresentação maravilhosa. E agora, gente, quem quiser falar alguma coisa, Ó, o Nanias já levantou a mão. E o pronto. Rafael também. Vai lá, Ananias. Depois o Rafa. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Parabéns, Alena. E mais do que parabéns, obrigado pela reflexão que você traz, né? E por nos fazer pensar sobre muitas coisas. Acho que é isso. A gente precisa começar a ter uma leitura crítica, inclusive não só uma leitura crítica de outros trabalhos, de outras abordagens, como acontece aqui com essa perspectiva da análise do discurso digital, mas, sobretudo, uma leitura crítica com o modo como nós lemos essas abordagens, né? E aí você faz isso de modo muito centrado, de modo muito cauteloso, com muito cuidado, mas principalmente com muita propriedade. Então, muito obrigado por tudo isso. É, uma questão que me incomoda, por vezes, enfim, algumas situações relacionadas à proposta de Pavot, mas talvez isso se estenda a uma análise do discurso de modo mais geral, mas no caso dela, pensando nessa história do discurso digital, é que às vezes ela transcende a dimensão discursiva ou linguístico-discursiva. Existem determinadas questões, né, que são que não têm uma dimensão linguística e que ela tenta analisar a partir de uma perspectiva linguística. E para mim, a linguística ela se faz com evidências ou a partir de evidências de dados linguísticos, né? E não numa abstração absoluta que não me permite encontrar uma empiria nenhuma, né? Que não me permite ver uma empiria nenhuma. Então, por exemplo, alguns dos fenômenos, inclusive mencionados pela Pavot, eles transcendem essa dimensão linguístico-discursiva. E aí, para mim, eles meio que deixam de ser objeto da linguística, né? Da linguística de modo geral. E eu menciono como exemplo, acho que a gente até chegou a comentar, eu cheguei a comentar isso também numa banca em que eu estive recentemente, né? Quando a Pavot trata, por exemplo, sobre a questão lá da violência ou da cyberviolência, enfim, né? Existem determinados gestos violentos que não têm necessariamente uma dimensão linguístico-discursiva. E ela analisa isso a partir, segundo ela, de um viés linguístico. E para mim não se dá para fazer isso sem ter uma evidência, né, uma evidência de base linguística.
Não sei se eu fui claro, ou se você entendeu o meu comentário. Não é uma pergunta, mas muito mais um comentário, pensando especificamente nessas análises que são feitas a partir de observações ou de descrições de determinadas práticas, determinados gestos, sem atentar ou sem se fundamentar numa dimensão linguística. Recentemente a gente teve uma atividade, até o professor Vicente estava, inclusive, né, tivemos uma atividade aqui na nossa universidade, uma mesa, e um colega nosso, um amigo meu, inclusive, da análise do discurso, fez uma apresentação, e aí eu questionei sobre as categorias, né, quais as categorias linguísticas, quais os elementos linguísticos que ele se fundava para fazer determinadas observações. E aí me incomodou muito quando ele disse: não tenho, na verdade, uma preocupação com isso. É muito mais que eu já, com base na minha experiência como leitor. Isso, Vicente, é muito mais intuitiva. A minha análise, a minha leitura é muito mais intuitiva, mas não a partir de evidências linguísticas. E para mim isso me incomoda bastante, né? Mas é isso, falei demais, desculpem. Não, eu concordo, eu não sei bem, eu não li essa parte aí da cyberviolência na Pavô, mas sim, eu concordo contigo, e eu não vejo problema nenhum a pessoa querer fazer uma análise assim, só que daí não é a coisa que eu faço e que eu acho que a linguística textual faz, né? Acho que tem razão. Acho que a Márcia pediu um artigo, eu não sei se ela está falando do que eu falei agora, o que eu falei agora ainda não está em lugar nenhum, mas está no Prelo. Acho que ela está falando do artigo, provavelmente do Benveniste, esse que eu falo da natureza do signo linguístico, da referência. Alguém pode colocar o link do artigo ali, eu não estou conseguindo copiar. Isso, a Márcia está dizendo que é a base da leitura de hoje. Alguém pode pôr no chat ali o link, porque eu não sei por que eu não estou conseguindo copiar. Rafa, pode falar. Alena, primeiro, parabéns pela fala, acho que foi muito claro a exposição e a crítica feita, né, a reflexão que a Pavô faz ali, especialmente no prefácio, né, que ela dá as bases dessa reflexão que gerou a análise do discurso digital, mas eu fiquei, assim, mais atento à reflexão que você faz sobre enunciador, né, de que a máquina não enuncia, isso me chamou a atenção, e eu queria entender um pouco de ti, o que te leva a essa afirmação. Você chegou em algum momento a falar um pouco sobre ponto de vista nesse sentido, e por que eu pergunto isso, né? Quando a gente estava, né, na escrita do livro que a gente está refletindo sobre as questões tecnológicas na linguística textual, eu me deparei com uma análise de um exemplo, que inclusive é o que eu uso no capítulo, em que há uma interação entre duas pessoas no Twitter, né, no X, hoje em dia, enfim, sobre o fascismo, tinha alguma coisa a ver com um vídeo que circulou aí na Itália. E há uma discussão de uma pessoa que... Há uma discussão sobre o que é fascismo, o que não é fascismo, enfim, vem nessa energia aí a discussão que eles trocam nessa interação. Em dado momento, a pessoa que defende, né, que ali não há um fascismo, né, enfim, que seria uma pessoa de direita, ela convoca a inteligência artificial do Twitter, né, que é o Grok, para definir o nazismo, né? E aí, como você bem falou, né, assim, a inteligência artificial, ela vai elaborar ali as informações que ela tem, né, nas máquinas para dar a resposta. Mas a gente precisa também convir nesse sentido de que em termos mesmo de ideológicos, há sempre discursos divergentes e que a máquina nem sempre apresenta os discursos divergentes, né? Ela toma algum tipo de caminho que ela escolhe fazer, e nesse caso a máquina vai no caminho de um posicionamento semelhante ao que, por exemplo, a esquerda defende, né? Do que é o nazismo, do que é o fascismo, enfim, desses discursos de direita. E aí eu me peguei, né, nessa mesma análise, na vontade de falar com o ChatGPT, e aí
também simulei um tipo de conversa sobre esse assunto, e eu perguntei, né, ao ChatGPT se aquilo que ele me trazia era a opinião dele e se ele se responsabilizava por isso. Ele disse que não era uma pessoa para ter uma opinião pessoal, né? Óbvio. Mas dizia, né, que recorria às fontes, mas no final se responsabilizava. Ele falava, sim, eu me responsabilizo pelas informações que eu trago aqui, né, e pelo que eu apresento. Então, desculpa aí por todo esse contexto, mas é um tema que me chama muita atenção, né, que eu tenho refletido, especialmente no viés da argumentação, de que maneira a gente encara esse protagonista aí de uma interação que a gente eventualmente pode convocar, no caso do Twitter, que é integrado, enfim, como lidar com esse agente de interação que não é um enunciador, e é por isso que eu queria entender a sua noção de enunciador nesse sentido, né? O que te afasta desse posicionamento de pensar que a máquina não enuncia, uma vez que, pelo menos eu tive sinais em alguns tipos de análise de que há um certo grau de responsabilidade enunciativa, né? Assim, estou usando esse termo de maneira até meio perigosa, mas a máquina se Não, mas tem responsabiliza razão, acho que o termo é esse posicionamento, mesmo. ela meio que assume um posicionamento, né? Afinal, a gente está falando de linguagem, está falando de construção de sentido, né? E mesmo dentro da referenciação na linguística textual, elas assumem um caminho, né? De apresentar aquelas informações. Eu não cheguei a testar em vários inteligências artificiais generativas, mas enfim, me chamou a atenção. Eu queria entender assim, o que te leva a pensar isso, né? Especialmente pensando nesse caso que eu apresentei aqui para ti. Tá, eu acho super interessante isso, não, mas uma baita discussão, que é uma coisa que ainda está em movimento, né, essa discussão. Mas por que não é um enunciador? Por que eu estou dizendo que não é um enunciador? Eu estou falando aqui do enunciador, esqueçam essa... também, outra coisa que eu não aguento é essa discussão, essa separação de locutor e enunciador, que eu acho totalmente sem propósito, mas tá. Eu estou falando aqui da pessoa que fala, tá? Pessoa que fala, para começar, ela tem que ser uma pessoa, né? Porque se a gente acredita que é a partir de uma mobilização subjetiva dos recursos da língua que a gente consegue produzir texto e fazer sentido e colocar, né, inserir esse discurso aí na cadeia histórica, como dizia o Bakhtin lá, é preciso ser uma pessoa, né? Então, tá, ponto. Agora, essa questão aí é uma questão, claro, nova, né? O que acontece? O que eu penso, né? A responsabilidade enunciativa é de quem disponibiliza esse programa, esse sistema que gera o texto, porque, independentemente de que isso foi gerado sozinho pela máquina, ela foi gerada a partir de um programa de computador. Seria interessante, inclusive, entender qual é o programa que gera, entender como é o programa que gera, entender qual é a estatística que ele está usando, se é uma baseada em que essa estatística, né? Para entender por que ele se posiciona mais à direita ou mais à esquerda, né? Mas entende que essa enunciação, ela é falsa, eu digo que é um simulacro de enunciador, porque ele não está efetivo, não é alguém que tem ideias próprias e que, a partir, então, dessa ideia, emite uma opinião, emite uma argumentação, um texto argumentativo, sei lá, né? Ou o texto que for. Com base em todo... É como se fosse... É como uma pessoa que tivesse acesso a um monte de textos, muito mais textos que a gente tem, um leitor comum tem, e copiasse pedaços, né, fizesse aquele recorte. Claro que uma pessoa, quando faz o recorte, ela propriamente está se responsabilizando por aquele recorte que ela faz. Então, é fácil de saber de quem é a responsabilidade enunciativa. No caso da máquina, é uma máquina, né? Mas quem disponibiliza esse aplicativo, porque é um aplicativo, é um programa, né? Quem disponibiliza, eu não sei qual foi que tu usasse,
tem a responsabilidade enunciativa daquilo ali que está sendo dito. Isso é uma coisa que, provavelmente, com o tempo, vai acabar, juridicamente, inclusive, talvez se regulamentando, né? Porque não se pode simplesmente colocar um programa de computador que tem uma determinada ação, e se aquela ação é criminosa, por exemplo, dizer, não, mas eu não tenho culpa, isso é o programa que está fazendo, né? Aí eu acho que aí é menos uma questão linguística e mais uma questão jurídica mesmo, né? Não é tanto, e até ideológica, né? Mas também não sei te responder. Agora, do ponto de vista de não ser o enunciador, mas como é que alguém que não é enunciador pode ter responsabilidade enunciativa, né? Eu acho que talvez seja essa a pergunta que você está te fazendo. Eu acho que sim, é uma questão de responsabilidade enunciativa, mas o problema é de quem enuncia por trás desse programa, né? É sempre um humano, e a própria interpretação que a gente tem disso como um discurso de direita ou de esquerda, um discurso que pode ser até criminoso, né, porque racismo, fascismo, nazismo é crime, né, aqui no Brasil, pelo menos, é crime. Essa é uma coisa que a gente tem que atribuir àquele que permite que um aplicativo emita, né, que tenha, como uma publicação, né? Então... É um caso bem complexo, Alena, É né? complexo, Para pensar nisso, porque acho curioso o seu posicionamento em tempos de inteligência artificial, você defender tanto o papel humano no processo. Acho que até a Lena é o contrário do pós-humano, né? Que as teorias andam falando hoje. E isso é um posicionamento relevante, mas mesmo assim ainda me chama muita atenção disso, porque porque a máquina também, ela gera aquilo lá, e claro que tem uma empresa por trás, tem, enfim, né, como falaram aí, tem um CNPJ, mas a máquina tem um processo vou usar criação, embora não seja propriamente uma criação de criatividade, mas de geração, mesmo como o próprio nome diz, que há uma certa falta de controle de quem produz, né, esse código e tudo mais, pelo que está saindo informação. É claro que eles têm capacidade total de modificar isso, de fazer com que a máquina fale isso ou fale aquilo em termos da programação, mas assim, é difícil também a gente, de imediato, como solução, atribuir o que foi dito a um CNPJ assim, de quem produziu a máquina ali. Não, Porque claro. não é bem assim, né? É realmente uma questão complexa, por isso me perguntei assim, se estaríamos caminhando nesse sentido para uma categoria ou outra, né? Não sei, mas assim, há algo ali, né, nesse tipo de interação, né, que toma um certo posicionamento, né, gerado pela máquina, enfim, pelo que o código permite, e de que influencia a construção de sentido. Porque quem lê aquela interação que eu li, né, sai com a sensação de que quem venceu o debate, que estava em curso, foi a pessoa do posicionamento da esquerda, porque, inclusive, quando a máquina foi convocada pela direita para falar, ela foi no sentido contrário ao que ele imaginava. Então, assim, isso influencia a construção de sentido, né? Há um elemento tecnológico, né, que está influenciando a construção de sentido e que, né, a partir do que você está apresentando para a gente, não é um enunciador, né? Então, assim, ele é alguma coisa ali que precisa ser considerada, né, nessa construção de sentido, porque de fato não pode ser visto porque você falou bastante da experiência humana, né? Como o humano encara aquilo. Sim, com certeza, mas além disso, né, tem algum posicionamento ali também, né, divergente, que nem é o de quem está ali interagindo, nenhum dos dois interlocutores, né, que é um terceiro, que é a máquina ali que está falando. Né? Então, eu acho que é um debate extremamente rico e que vai gerar ainda muita discussão da nossa parte, que é um tema que eu acho que precisa ser discutido ainda. Obrigado pela resposta. Muito bom, Rafael. Eu acho que tu mesmo encaminhasse super bem isso. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente vai precisar pensar nesse elemento, esse máquina enunciador, que efetivamente o signo linguístico dele lá é o que a Pavot diz. Descreve perfeitamente
a língua do ChatGPT, né? Que um significante que se relaciona a uma informação que não tem assinatura, que não tem um enunciador, que não tem um eu que está dizendo, né? E que pode ser qualquer coisa, que pode ser até contraditória, e que pode ser tendenciosa, porque talvez tenha mais textos, talvez isso indique que tenha mais textos com aquele posicionamento na web, e estatisticamente ele pega aquela opinião ali, e é uma coisa que a gente vai ter que pensar, porque é usado como uma coisa de autoridade, né? Assim como no meu tempo, se diz assim, não, isso está no dicionário, ou está na enciclopédia, isso está escrito. Se está escrito, então é assim. Até depois tem um meme, né? Se está escrito é verdade, e daí tem o da internet, né? Se está na internet é verdade. Né? É mais ou menos nesse sentido, né? Mas eu acho que tu encaminhou super bem, assim, Isso. pensar. Agora, eu não abro mão da ideia de que a máquina não enuncia, porque enunciar é fazer sentido, é alguém ter uma ideia sua e mobilizar aquilo para expressar para um outro, né? Se comunicar com o outro. E não é isso que a máquina faz. Você está sustentando a enunciação na pessoalidade, na questão do que é pessoal e não maquínico, né? Tanto é que quando a máquina, eu perguntei se era uma opinião pessoal, ela disse, eu não sou uma pessoa, eu sou uma máquina. Então, eu não tenho uma opinião pessoal. Me parece que a noção de enunciador que você está trazendo está extremamente sustentada, muito mais do que aquele que fala, aquele que é pessoa, né? Na questão de pessoalidade. Isso foi o que me pareceu, como você falou. Inclusive, Rafinha, Alena, nós já estamos nesse caminho de pensar sobre isso, né? A gente já está produzindo capítulos, artigos e livros para pensar como é essa simulação que a gente vê nessas inteligências artificiais, né? Isso é muito interessante. A gente já está, tipo assim, que resposta a gente... O que é isso que a inteligência artificial, o que é que elas entregam? Por exemplo, quando você falou, parece mais como um argumento de autoridade. No X, por exemplo, o Grok, né, que é a inteligência artificial do X, ele é usado justamente para isso. Grok, me diga aqui, quais foram os crimes do Bolsonaro? Aí o Grok vai botar aquele monte de crime que o Bolsonaro cometeu. Aí, o que é que a pessoa vai dizer? Olha, se até o Grok está dizendo, listando todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, então é porque ele cometeu, né? Então, já está sendo usado dessa forma. E além de outra coisa, quanto a fazer sentido, eu acho assim que há uma interação e aquela ali, de alguma forma, a inteligência artificial, o Grok, por exemplo, o ChatGPT, influencia o outro, está ali influenciando o outro e muitos, né? Porque a partir do que ele enuncia, o outro já pega como argumento e traz para a sua fala, para o seu discurso. Então, a gente tem que pensar mais minuciosamente essas coisas, eu acho que é isso que nós já estamos fazendo. Esse nosso livro que vai sair, eu espero que ainda esse ano a gente possa discutir, né, essas questões e outras mais, né, que virão. E Alena, assim, foi muito boa essa sua fala, inclusive em relação a Pavot, né? Eu acho assim, a Pavot, ela traz uma contribuição fecunda na minha concepção, na minha opinião, na minha visão, né? Principalmente para as outras áreas, principalmente para a área dela, que é a análise do discurso, né? Que é o lugar de fala dela, né? E onde essas categorias, elas vão encontrar maior afinidade epistemológica. Agora, para nós da LT, não, já é diferente, porque como você mesma colocou aqui, Alena, a gente não precisa importar essa ruptura, trazendo como se a Pavot trouxesse alguma novidade para a gente. Aí você lembrou que com essa virada, né, o pós-dualismo, com a virada pragmática, já questionou essa separação entre língua e fala, e ela consolidou, né, essa centralidade da análise discursiva textual. Então, nesse sentido, como você colocou, o digital, ele não traz nenhuma mudança de paradigma para a gente, mas
a Pavot, ela chama atenção para isso e ela amplia recursos tecnolinguageiros, né, e formas de interação neste ambiente que a LT, né, ela pode contribuir muito, né, com seu aparato teórico, né, e ela já está apta, como a gente fez, né, para descrever e compreender todos esses recursos tecnolinguageiros digitais, essas afordâncias desses ambientes, né, que a Pavot chama a atenção. E a gente já está fazendo isso. Com a Moniquinha, a gente já começou a pensar tudo isso. A gente tem a dissertação da Dalet, que fala sobre isso. A gente tem a dissertação da Joelisa, que vem com compósito de gêneros nesse ambiente, né, nesse ambiente digital. A gente tem a contribuição da tese do Rafael, a gente tem a contribuição da tese da Maiara Soares, da Maiara Martins. Então, a gente já tem, assim, tem a dissertação da minha orientanda, da Idalice, que fala do terceiro, nesse ambiente digital, né? Então, a gente já vem com muitas reflexões, né? E a Pavot, ela chamou, ela deu luz a isso, sabe? Eu acho, assim, que a contribuição dela maior é chamar a atenção. Ela pode não desenvolver, mas o mérito dela é dizer assim, olha, tem isso aqui também que isso foi pode o que eu ser falei ali discutido. no início, né? Não estou desmerecendo a Pavot, né? Só que o problema é que ela não amarra epistemologicamente nenhuma das explicações que ela dá, né? Isso. Esse é que é o problema. Eu acho que isso é um problema até para análise do discurso, inclusive, né? Porque ela não amarra em lugar nenhum, como eu digo ali. Mas, claro que as observações são ótimas, e eu sei, e justamente porque eu sei que estão sendo feitos trabalhos já há bastante tempo, foi lá, eu acho que foi 20 ou 21, né, essa discussão da enunciação, ampliação enunciativa, e já antes já se estava falando nisso, eu é que não estava acompanhando muito. Depois é que eu comecei, fui assim, meio correndo atrás da máquina, mas correndo atrás da máquina literalmente nesse caso, né? Mas a questão é que é preciso a gente deslocar esses conceitos, né, para a nossa base epistemológica, né? A gente não dá para ficar citando Pavot como se a gente pegasse as categorias dela tal qual ela formula. E essa que é a grande questão. Isso. E a gente geralmente... E também marcar a nossa posição, né, que eu sei que o Ananias e tu gostam muito dessa parte, né, mas que eu acho que é importante também, que é marcar a nossa posição na linguística textual. Né? Isso. Porque, assim, ó, uma das críticas que a linguística textual tem, eu estou dizendo isso porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul meio solitária na linguística textual, na URGS não tem ninguém que faça isso, ninguém acredita direito na linguística textual, eu estou aqui tentando reerguer a moral da linguística textual, mostrar que a gente tem o que dizer, porque as pessoas estão presas lá na coesão do Haile-Razan e da Enguedor até hoje, né? As pessoas acham que é isso que é a linguística textual, né? E uma das críticas é, quando eles olham para os estudos assim, é dizer que a gente está misturando alhos com bugalhos, que a gente está pegando categorias da análise do discurso e fazendo uma misturança, e às vezes eles têm razão, né? Esse é o problema, às vezes tem razão. Então, para a gente não incorrer nesse risco, a gente precisa entender as bases teóricas da nossa, porque o que eu tenho feito? Eu tenho feito o caminho inverso. Em vez de olhar lá para as categorias do que aparece no texto, no discurso, eu tenho ido lá para a base para ver como que eu posso explicar linguisticamente aquelas coisas que a gente está vendo. Essa que é a grande questão, para mim, né? Mas o problema também, Aline, é que as pessoas não leem, né? Não, claro, não estou dando razão para eles. É que a gente assim, tem muita tem coisa a gente tem que ver o que a gente pode fazer para aquilo, né? Qual é a parte da gente naquilo, né? Eu acho que a minha missão é essa, né? É mostrar que tem, sim, base teórica, que a gente tem, sim, contribuição, e que há muito tempo a gente não, né? A gente já está obsoleto esse conceito de coesão lá, que claro. repetindo.
Mas é muito mais cômodo para eles simplesmente pegar uma coisa de 1900, no começo né, dos anos 90, e fazer uma crítica. E também é muito relegando cômodo a gente tudo, pegar lá o que a Pavô tudo. diz e só transpor para o que a gente está falando. Né? Mas a gente transpõe, mas com um objetivo. Inclusive, a gente usa Pavô até no sentido de definir esse ambiente digital. A gente não é como critério de análise que a gente pega. Se você está trabalhando com determinado ambiente digital, vamos ver a caracterização que a Pavô faz de um ambiente digital. Então, a gente usa a Pavô nesse sentido, para dar robustez, né, metodológica, a própria descrição, né, do nosso objeto de pesquisa, mas não como um critério de análise. É que eu tenho visto essa mistura aí nos trabalhos, né? Uhum. Pois é, eu acho que é uma coisa importante de se fazer, de se pensar, né? Uhum. Então, de novo, aqui eu não tô xingando a Pavô nem nada, quer dizer, estou um pouco, né? Mas não pessoalmente, né? Pronto, excelente, pessoal. A parte teórica. Mas alguém queria falar alguma coisa ou a gente já pode encerrar esse nosso fórum de abertura? Marisa tá com pressa de fazer o chazinho dela. Não, Helena. Eu estou passando a palavra.